Quer dizer, teve prevaricação, Josias, por parte desses que não levaram adiante? Como é que você vê a postura dos militares? A meu ver, houve prevaricação e houve também crime de alguns militares se acumpliciaram com o Bolsonaro, né? A, a professora Mariana tem razão quando diz que é preciso separar condutas de instituições. Então, você tem personagens e tem as Forças Armadas. Há as fardas e há a instituição. Eu entendo que alguns poucos oficiais deram às Forças Armadas como um todo uma péssima fama, Fabiola. Houve sim prevaricação. Imagine um oficial de altíssima patente participando de uma reunião com o então presidente da República, não havia ainda ocorrido a transferência de cargo, e o presidente fala abertamente sobre a hipótese de uma virada de mesa, virar a mesa de uma eleição, anular o resultado de uma eleição, eventualmente prender adversários. Obviamente, houve prevaricação. Uma pessoa que participe de uma reunião como essa tem a obrigação de testemunhar que isso ocorreu. E testemunhar de forma consequente seria chamar a polícia. E há casos como o do general Paulo Sérgio Nogueira, por exemplo, que foi comandante, foi ministro da Defesa, comandante do Exército, depois ministro da Defesa. Este general, ele patrocinou, junto com o Bolsonaro, uma cruzada para desacreditar as urnas. Ele compôs uma comissão de oficiais das Forças Armadas para questionar o TSE. O TSE respondia objetivamente às questões levantadas por essa comissão de militares e eles vinham com novas questões, falsas questões. Sabiam todos que as urnas eram confiáveis, estão aí funcionando há mais de 2 décadas. Né? Então, há sim um envolvimento, Fabiola, dos oficiais das Forças Armadas. Não é um envolvimento negligenciável, e eles também precisam ser envolvidos no inquérito e chamados à responsabilidade. A senhora também enxerga assim, professora Mariana, eles prevaricaram? Por fim, Fabiola, assim, primeiro, né, o professor Josias também, com toda a vênia, eu acho que a delação é um instituto que tem que ser olhado também com muita cautela, né? É um instituto que, historicamente, nem sempre funciona como deveria funcionar, né? Então, a gente também tem que olhar com cautela as palavras de alguém que está preso, e está preso por um outro crime, talvez menos grave, mas de igual impacto social e geopolítico, né? Que foi a questão das vacinas. Então, isso é um ponto que a gente tem que entender também, tem que partir disso, né? E sem querer defender situação A ou situação B, mas apenas contribuir com o debate, a questão é que, se esse plano chegou, e me parece que sim, esse plano chegou na mão da cúpula das Forças Armadas e na mão do próprio presidente Bolsonaro, presidente, então, à época, Bolsonaro, também me parece pouco coerente que não se fosse consultado, né, inclusive a veracidade dessas informações. Porque, se de fato, se formos fazer um pensamento um pouco menos, talvez um pouco menos, não se apegando tanto à delação feita até agora, que, ao meu ver, ela tem alguns pontos questionáveis do ponto de vista jurídico, também seria um complicador essa informação chegar a nível de relatório confidencial, né, e isso não ser investigado. Eu, como presidente, preciso saber quem está envolvido, como está envolvido, como esse plano se pretende ser executado, de que forma, até para que ele pudesse ser combatido e coibido. Então, essa ponderação, e falo isso em juízo de ponderação, senhores, sim, né? Não, super importante a sua posição. Essa ponderação, ela também, nós temos também que partir dessa premissa que também o não fazer nada, né, por parte do nosso, então, estadista e por parte da cúpula das Forças Armadas, em realmente pegar aquele relatório e achar que parte de uma mente louca, rasgar e não fazer nada, poderia ter consequências, né, que nós não poderíamos sequer ter previsto. Então, assim, ainda que de forma atravessada, não sabemos bem ao certo, né, essa investigação está iniciando, ainda que de forma atravessada,
me parece que houve também uma tentativa de entender aquele relatório, de entender aquelas informações. É o que me parece. Uhum. Mas a minha posição, ela jamais é política, porque não sou cientista política. Sim, né? não, queria. Mas Não, é do ponto de vista jurídico. Mas defendo, sim, a posição das Forças Armadas. E por mais que um destaque de alta cúpula aqui, um destaque de alta cúpula ali, tenha contribuído ou não para essa tentativa de golpe, lembrando que existem muitos conceitos políticos de golpe, mas, enfim, a gente está falando aqui do golpe democrático, as Forças Armadas se mantiveram rígidas, as Forças Armadas se mantiveram como guardiões do Estado Democrático de Direito, as Forças Armadas, elas impediram que talvez os danos fossem muito maiores do ponto de vista social, porque aquilo foi um verdadeiro caos. Nós tivemos pessoas que morreram, tivemos pessoas que tiveram as suas vidas devastadas, pessoas até que foram presas com prisões questionáveis, enfim, as consequências jurídicas, políticas, geopolíticas foram enormes. Então, as Forças Armadas, neste momento, eles garantiram a ordem pública e garantiram a manutenção do Estado Democrático de Direito. Vamos só abrir um pouquinho o debate, professora, aqui